Bom dia, meus queridos. Que bom que nesta manhã Deus nos deu a graça de mais uma vez podemos, nesta hora, nesta manhã de quinta-feira, começar o nosso bate-papo com a nossa lição, né? Aliás, dessa semana foi uma lição muito maravilhosa até aqui, tem sido muito abençoada, falando aí sobre a ressurreição, estado dos mortos, né? E hoje, quinta-feira, aqueles que dormem no pó. O que vai acontecer com aqueles que estão no pó da terra? É a nossa lição de hoje. Nós temos uma mensagem muito especial. Seja muito bem-vindo você, na nossa sala da esperança. Que seja realmente uma bênção na sua vida e também na minha vida, queridos. Neste momento eu quero orar com vocês. Nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo da nossa lição. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 de Daniel. Aliás, esta semana nós estivemos estudando sobre a fé e a esperança a respeito da ressurreição dos nossos antepassados no Antigo Testamento. Tá? E hoje nós vamos estudar o capítulo 12 de Daniel e vamos ver qual era a visão de Daniel com respeito à ressurreição. Vamos orar? Ó Deus querido, Altíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, por este privilégio, esta oportunidade de estarmos juntos para o estudo da nossa lição de hoje. É uma lição muito, muito importante, Senhor Deus, porque nós vamos estudar sobre o que acontece ou o que acontecerá com os nossos queridos que desceram ao pó da terra, ao sepulcro. E nós queremos aprender, querido Deus, qual o plano e projeto que o Senhor tem, para com aqueles que estão dormindo no pó da terra. Em nome de Jesus pedimos ao Santo e Bom Espírito para vir como nosso professor nos ensinar a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, aqueles que dormem no pó da terra. Como nós já é do nosso conhecimento, no Novo Testamento, fala muito sobre a ressurreição dos mortos. E como já vimos, a ideia da ressurreição dos mortos também aparece no Antigo Testamento. Nós estudamos esta semana exatamente com esse objetivo para descobrirmos o que pensavam os nossos queridos irmãos do Antigo Testamento com relação à ressurreição. Tá? E nós podemos ver em alguns pontos da Bíblia, por exemplo, Jó, Isaías, entre outros, mencionando aí a sua esperança, a sua fé na ressurreição e não em uma alma que sai do corpo e essa alma já vai direto para o céu, para usufruir ali do céu da beleza que Deus tem reservada para o seu povo. Se realmente, queridos, uma alma se deslocasse do nosso corpo e fosse para o céu para gozar de tudo aquilo que Deus tem reservado para os salvos, qual era a necessidade de uma ressurreição? Por que precisarmos ter fé que iríamos ressuscitar dos mortos? Não havia essa necessidade, não precisava, não é verdade? Portanto, a palavra de Deus, a Bíblia, ela verdadeiramente não dá nenhuma base para fixar uma fé, uma crença nessa filosofia, que são aí propriamente ensinada por muitos, até mesmo cristãos, que professam ser cristão. Essa filosofia, ela verdadeiramente foi uma crença muito forte pelos gregos, que se espalhou por todo o mundo. Mas, queridos, a Bíblia não dá nenhuma base para essa sustentação. Tá? Hoje nós vamos estudar, então, o capítulo 12 de Apocalipse, que vem falando aí sobre
verdadeiramente sobre os últimos dias, o fim dos tempos, ou seja, a volta de Jesus. Então eu queria começar com vocês aqui no verso 1 e 2. Ó, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então veja aqui que Daniel, ele está mencionando aqui, queridos, que na grande provação, na grande aflição, né, ele menciona aqui que desde que há povo sobre a terra, nunca houve tal aflição para os seguidores, para o povo de Deus, como nos últimos dias, pela ocasião da brevidade da volta de Jesus. Quase nos dias da volta de Jesus haverá grande perseguição para o povo de Deus, para os salvos, para aqueles que estarão aguardando a bendita esperança. Mas aqui nesse contexto diz aqui que Miguel, né, o grande príncipe, defensor dos filhos de Deus, dos filhos do seu povo. Quem é esse Miguel? Queridos, Miguel, o grande príncipe, aparece nesse personagem em 7 passagens da Bíblia. E todas as vezes que ele aparece, ele está em defesa do povo de Deus, dos filhos de Deus. Ele está tomando uma guerra em que o povo de Deus, está enfrentando, e ele o toma como o grande príncipe para vencer por cada um de nós. Tá? É mencionado, queridos, na palavra de Deus, né, que esse grande príncipe que toma o nome Miguel, como nosso grande defensor, é o mesmo Cristo Jesus, né, o nosso Messias, que veio e morreu por cada um de nós e por fim voltará pela segunda vez. É o próprio Jesus, né, que ele intitula com esse nome Miguel como defensor, como aquele que toma as nossas guerras e se torna vencedor por cada um de nós. Ok? Então diz aqui que nesse tempo o grande príncipe, né, Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, ele diz aqui que haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, esse tempo que está referindo aqui, exatamente o tempo último, né, o último momento que antecede a volta de Jesus, tá? É esse tempo. Diz aqui que todo aquele que for encontrado inscrito no livro, que é o livro da vida, esse será salvo, ok? Agora o verso 2 diz assim, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Queridos, aqui que é o ponto-chave da nossa lição que nós vamos estudar hoje. Por quê? Muitos teólogos, né, têm aí estudado muito esse verso 2 de Daniel, do capítulo 12, e tem tentado aí decifrar qual é essa ressurreição. Em que tempo ocorrerá essa ressurreição? Porque essa ressurreição aqui, queridos, não está referindo nem à ressurreição de Apocalipse capítulo 20, verso 6, que está escrito ali, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição, né? Porque sobre este não tem poder os danos da segunda morte. Então, essa referência da ressurreição dos bem-aventurados, de Apocalipse capítulo 20, verso 6, queridos, não ressuscita nessa ressurreição nenhum dos ímpios. Porque está escrito, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição.
Tá? Então os ímpios não ressuscitam nessa ressurreição. É muito bem claro, como nós já estudamos em lições anteriores, que os ímpios não ressuscitam na grande ressurreição dos justos, mas ressuscita apenas 1000 anos depois, né, dessa ressurreição, quando os salvos já estarão por 1000 anos no céu e depois voltarão com Cristo e a Nova Jerusalém, e então aí sim os ímpios ressuscitam para receber a sua recompensa pelos atos cometidos quando ainda estava em vida. Ok? Então, que ressurreição refere essa aqui de Daniel capítulo 12, no verso 2, que diz assim, olha, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, meus amados, a lição de hoje quer mostrar para nós que no intervalo, tá, entre a vinda de Jesus e a ressurreição dos justos, de Apocalipse 20, verso 6, haverá uma ressurreição, tá? Haverá uma ressurreição que alguns teólogos até chamam de uma ressurreição parcial, tá? Aonde nessa ressurreição ressuscita um grupo de pessoas, tantos pessoas justas e como pessoas ímpias. Não ressuscita por totalidade nem todos os justos e nem todos os ímpios. Apenas uma parcialidade, uma parte, tá? Nessa ressurreição. Muitos dos que dormem, outro ponto importante aqui, queridos, é que tanto, diz aqui, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, tanto o justo como o ímpio, os que ressuscitam nesta ressurreição, tá, especial ou parcial, tá, estão dormindo. Então aqui, queridos, vem mostrando para nós que os ímpios que morreram não aceitando o sacrifício de Cristo Jesus como oferta para a sua redenção ou salvação, não estão no inferno. Não estão no lago de fogo de enxofre no inferno. Tá certo? O texto diz que estão dormindo. Estão dormindo. Tanto fiéis justos que morreram na promessa de Cristo Jesus, que foram lavados no sangue de Jesus para a remissão dos seus pecados, como também os ímpios. Todos estão dormindo. Dormindo, ok? Um ponto importante aqui para nós. Maravilha, não é? Muito bem. Queridos, quando você abre a sua Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, nós temos ali um texto muito importante que ali diz assim, olha, eu quero até ler com vocês para ficar muito bem mais claro, tá? Apocalipse, capítulo 1, verso 7. E aqui na minha Bíblia diz assim, olha, eis que vem com as nuvens. Jesus, quando ele voltar, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassara, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, queridos, aqueles que matou Jesus, que crucificou Jesus, que zombou de Jesus, cuspiu no rosto de Jesus, aqueles soldados cruéis, tá? O sumo sacerdote Anás, Caifás, que julgou de forma injusta, né, e condenou a Cristo Jesus à morte, tá? Todos estes ressuscitarão, diz aqui o texto, tá? Eis que vem com as nuvens, né, e todo olho verá até aqueles que o transpassaram,
aqueles que perfurou o lado de Jesus, que pregou as mãos de Jesus na cruz, pregou os pés de Jesus na cruz, zombou de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz para que nós possamos ver e crer. Tá? Os sacerdotes, são sacerdotes incrédulos naquele tempo, né? Escribas, fariseus que zombavam de Jesus. Então, queridos, eles disseram assim: olha, esse Cristo aí que fez grandes milagres, ressuscitou mortos, tal, agora está aí, não pode nem descer da cruz. Então diz aqui o texto que esses ressuscitarão também antes para ver Jesus voltar, porque para eles verem Jesus voltar, eles precisam estar ressuscitados. Ok? Então, nesse grupo de Daniel, capítulo 12, verso 2, que diz, queridos, que uns ressuscitam para a vida eterna e outros para o horror e vergonha eterna, são exatamente esses que crucificaram Jesus, ressuscitarão para, envergonhados da zombaria que fizeram com Cristo, verão ele voltar com poder e grande glória nas nuvens dos céus. São esse grupo. Ok? Pois é. Então, queridos, quem são o grupo dos bem-aventurados que ressuscitarão nessa ressurreição especial de Daniel, capítulo 12, verso 2? Junto com esses ímpios que contemplarão a face de Jesus e envergonhados para o horror eterno, eles procurarão montanhas para se esconder, mas não terão como, porque havia zombado de Jesus quando estava na cruz. Quem são esses bem-aventurados? Eu quero ler com vocês aqui, queridos, um pensamento da escritora Ellen White, que diz assim, olha, muitos consideram que esse verso fale sobre uma ressurreição especial de algumas pessoas, tanto os fiéis quanto os infiéis, no retorno de Cristo. As sepulturas se abrem, disse ela, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Tá? Agora presta atenção, olha, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem glorificados dos túmulos para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com aqueles que guardam a sua lei, até mesmo aqueles que o transpassaram. Os que zombaram, escarneceram da agonia de Cristo, e os mais obstinados inimigos de sua verdade, de seu povo, ressuscitarão para contemplar em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Eu estou lendo aqui com vocês um trecho do Grande Conflito, na página 528, tá? Que está escrito isso aqui, da escritora Ellen White, queridos, todos esses bem-aventurados que ressuscitam, serão todos aqueles, queridos, que morreram crendo na terceira mensagem, né? Ou seja, todos aqueles que morreram crendo na promessa da vinda de Jesus, tá? Quando que foi iniciada a pregação da terceira mensagem referente ao Evangelho Eterno? Desde 1844. Tá? Então, dessa época para frente, todos aqueles que morreram crendo nesta promessa da vinda do Senhor Jesus, que aguardavam ansiosamente ver Jesus voltar, serão ressuscitados, queridos, para contemplar a segunda vinda do Senhor Jesus. Tá? Queridos, a palavra de Deus vem mostrando de forma muito bem clara para nós que os fiéis seguidores de Cristo ressuscitam e não tem uma alma que saiu e foi para o céu. Porque se fosse para o céu já estaria ali com Jesus e não precisaria ressuscitar para ver Jesus voltar. Então, meus amados, nessa ressurreição especial,
todos aqueles que morreram desde 1844 para frente, crendo nesta promessa da vinda de Jesus e que aguarda ansioso a vinda de Jesus, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Cristo, terão o privilégio de ressuscitar, tá? Quando estiveram ali praticamente entre a sexta e a sétima praga caindo como juízo sobre esta terra, então esse grupo ressuscita junto com os ímpios que transpassaram Jesus para contemplar dali mais um pouquinho o Senhor Jesus voltando. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus possa abrir a sua mente, iluminar o seu coração, para que você possa conhecer cada vez mais de forma bem clara esta mensagem que é tão especial, que é tão importante, queridos, sabe, que é uma mensagem de vida ou morte, tá? Queridos, quero dizer para você, com base bíblica, à luz da palavra de Deus, que a crença na imortalidade da alma, queridos, é uma crença verdadeiramente diabólica, não tem base bíblica, foi invenção satânica lá no Jardim do Éden. E isso pode levar à morte eterna. É uma mensagem de vida ou morte, conforme aquilo que nós escolhemos. Por isso nós precisamos estar baseados dentro da palavra de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus. Deus te abençoe, tenha você um ótimo, abençoado dia, que o Espírito de Deus esteja com você neste dia, em toda a sua vida, te ajudando a compreender cada vez mais a vontade de Deus. Amém.